Eu saúdo os irmãos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa paz que excede todo entendimento. Amados e queridos irmãos, o texto para meditação hoje se encontra no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 20 e versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Hoje falaremos a respeito da santificação, corpo, alma e espírito. Amém? Irmãos, Deus, Ele dá o direito de salvação para toda a humanidade. Lembrando que a salvação é gratuita. E a palavra de Deus, ela é bem clara, que bem-aventurado é o santo que tem parte na primeira ressurreição. E a palavra de Deus diz: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? No livro de Apocalipse, capítulo 16 e versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E a palavra de Deus, ela é bem clara. Bem-aventurados são aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E muitas pessoas, irmãos, elas estão desapercebidas. Quando a palavra de Deus, ela nos exorta que nós devemos estar atentos, alerta, em santificação. Porque a palavra de Deus diz, amados: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que nós devemos vigiar o tempo todo e guardar a nossa vergonha, guardar a nossa roupa, para que não ande nu. Então, irmãos, no começo da palavra, a qual eu li aqui juntamente com os irmãos, que falava a respeito dos falsos profetas, e o diabo que vos enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quem são esses falsos profetas, irmã Fani? Os falsos profetas, amados, é aqueles que não pregam a verdade da palavra de Deus. Eles estudam a letra, mas o espírito está morto. Porque se a palavra de Deus está mandando eu vigiar a respeito das minhas vestes, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, eles são separados do mundo. Sendo assim, eles são diferentes do mundo. E vereis outra vez a diferença do justo. Amém? E o povo do mundo, irmãos. Então há uma diferença. Há uma separação. Mas muitos pastores estão com a boca costurada. Outros são tão gananciosos que não prega a palavra de Deus verdadeiramente como ela é. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Bem-aventurado é o santo. Quem são os santos, irmã Fani? É aqueles que guardam a palavra de Deus, a santificação do corpo, da alma, do espírito, guarda os mandamentos e a sã doutrina do Senhor. Porque a palavra de Deus, amados, ela é bem clara. Quem é injusto, faça injustiça ainda mais. Quem está sujo, suje-se mais. Quem é justo, faça justiça. E quem é santo, seja mais santo ainda. Então, é a palavra de Deus que está dizendo. Não sou eu que estou deduzindo ou dizendo palavras de mim mesmo. Se a palavra de Deus diz que pela porta, presta atenção, da salvação,
e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. É a palavra do Senhor. E muitos são os mentirosos, pastores, que estão distorcendo a palavra do Senhor para agradar os seus fiéis. E assim estão levando uma multidão de pessoas para o abismo. E lembre-se, o Senhor não tem parte com o pecado, com a mentira, com a sensualidade. Se a própria palavra do Senhor, ela nos adverte, ela nos exorta a respeito dos vícios, por exemplo, muitos pastores e seus membros, eles não julgam que é pecado, por exemplo, videogame, quando na verdade estão desviados da palavra de Deus. Aquelas pessoas que se dizem servos de Deus, se não se libertar do vício do videogame, não tem parte no reino de Deus. Por que, irmã Fanny? Irmãos, pense comigo. O videogame tem toda a prática do inferno. Se a palavra do Senhor diz que pelas portas não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação, presta atenção, e mentira. Então, irmãos, se o crente, o cristão verdadeiro, porque crente é todo aquele que crê. O diabo crê, porém ele estremece. Mas muitos não querem obedecer à palavra do Senhor, estão usando de engano dentro da casa de Deus. Eles querem viver, amados, de conformidade a esse mundo. Eles estão dentro da igreja, com o pé na igreja e o outro lá fora. Eles não querem renunciar o pecado, não querem renunciar a vaidade, não querem renunciar os vícios, irmãos, não querem abandonar os programas de televisão que são profanos, mentirosos, cheios de adultério, cheios de mentira, cheios de feitiçaria. Não adianta, irmãos, o imundo não passará pela porta da salvação. Então ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando contigo essa manhã. Se liberta, irmãos, do jogo. Todos os tipos de vícios, jogos, são malignos. E Deus não tem parte com a imundícia. Aqueles que querem fazer parte do reino de Deus, ele tem que renunciar os desejos da carne. Como, irmã? Renunciando, amados, orando, jejuando e também vigiando, porque nada adianta orar, jejuar e não vigiar. Sendo assim, irmãos, o Senhor está nos pedindo a todo tempo, através da sua palavra, a santificação de corpo, alma e espírito. E muitas mulheres, se dizendo mulheres de Deus, que usam roupas, amados, que parecem fantasias de carnaval. E a Bíblia, ela é bem clara. Roupas luxuosas, extravagantes, vestidos tão colados, irmãos, que só pela misericórdia de Deus. A sensualidade entrou dentro da casa de Deus e se espalhou. E os pastores têm vendado os seus olhos, não têm exortado as suas ovelhas, e Deus está triste com esses pastores. Porque não adianta, amados, nós tentarmos fugir da realidade, da verdade. Porque o Senhor vai cobrar desses pastores que deixam as suas ovelhas andar de qualquer maneira dentro da sua casa, mostrando as suas vergonhas. Maridos que não exortam as suas esposas, amados. Pastores que têm medo de exortar a sua esposa, que está servindo de tropeço dentro da casa de Deus.
com roupas, amados, que parecem fantasia de carnaval, luxuosas, extravagantes, sensuais. A ostentação está por dentro e por fora, no coração e no modo de viver. Então, amados, são poucos que passarão pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que estão caminhando por ela. Venha receber o seu milagre, venha receber a sua bênção. Assim Deus está me dizendo, assim Deus está me mostrando. Aleluia, Jesus. As pessoas só querem receber bênçãos. As pessoas só querem receber bens materiais. As pessoas só querem receber recados bons. Não querem ser exortados, não querem ser repreendidos, porque nós estamos no Evangelho da Graça.